Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Quem seriam essas 10 virgens? Seriam os cristãos, os discípulos. E o esposo é Jesus, a segunda volta de Jesus. E a noiva é a igreja. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As virgens prudentes são aquelas que obedecem à palavra de Deus. E as loucas são aquelas que desprezam a palavra de Deus mesmo estando na igreja. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isso quer dizer, as loucas não procuraram as coisas do Espírito. O azeite representa o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus. Elas não se preocuparam com as coisas do Espírito, a palavra de Deus, a oração, a comunhão com Deus, a adoração a Deus, em ter uma vida reta e santa. Não se preocuparam com isso. Mas muitas vezes estão se guardando que nem uma virgem, evitando de pecar, mas não estão fazendo as outras coisas espirituais que são necessárias. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então as prudentes buscaram as coisas do Espírito, ter comunhão com Deus, buscar mais a Deus, ouvir mais da palavra de Deus. Por isso que elas tinham azeite. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então chegou o momento que adormeceram, porque Jesus estava tardando. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Chegará o momento que Jesus vai vir. Imagina, meia-noite é um horário que a maioria das pessoas não espera algo. A maioria já se preparou para dormir. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A salvação, ela é individual. Não tem como a gente salvar o outro. Não tem como a pessoa viver pela nossa fé, ser salva pelos nossos atos. Não, a salvação é individual. E isso é um azeite, isso ilumina o nosso espírito também. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Então voltou Jesus. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, o casamento. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de pureza espiritual e de busca de Deus. Porque você não sabe se a tua lâmpada não está se apagando. Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, mas tem muitos que estão se apagando. O pecado nos faz se apagar. A falta de comunhão com Deus faz apagar a nossa lâmpada. Então busque mais a Deus, respeite a palavra de Deus para que a tua lâmpada brilhe cada vez mais e que você tenha azeite suficiente para esperar a volta de Jesus.